subir. Amém? Vamos cantar este hino alegre para Jesus, amém? Eis que vejo os céus abertos, já preparando nossos corações para ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então cante alegre para Jesus, amém? Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor, no caminho da beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Só a igreja agora. Glória a Deus, aleluia. Este mundo eu deixarei, eu já tenho novo corpo, eu já tenho, posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor, no caminho da beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para sorrir, este mundo eu deixarei, eu já tenho novo corpo, eu já tenho, posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir, este mundo eu deixarei, eu já tenho novo corpo, posso ver Jerusalém. Isaías capítulo 55, versículo 1 a seguir, diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai, comeis sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Amém. Oremos. Pai Celestial, estamos satisfeitos com Cristo nesta hora. Temos certeza que o Senhor está neste lugar, porque Tu disseste que estaria se nós nos reuníssemos em amor no Teu nome. Agora nós oramos, Pai, pela nossa nação, pois o Teu servo, o apóstolo Paulo, disse para nós orar por todos os reis, monarcas. Pai amado, este caos que se encontra, isso tudo é resultado do erro do ser humano. O próprio ser humano erra e traz todo esse caos, mas nós entregamos em Tuas mãos. Sabes, meu Deus, que precisamos nos locomover, precisamos pregar o Teu Evangelho, e para isso, Pai, é preciso o Senhor abrir as portas. Então, meu Deus, estamos em Tuas mãos, que nessa segunda-feira em diante algo possa mover-se e algo possa vir a uma conclusão. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos meditarmos nessa escritura que me chama muita atenção, porque diz: ó vós todos que tendes sede,
A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então está falando de sede de justiça. Vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde. Agora observe: e comprai. A Bíblia diz que a pessoa não tem dinheiro, mas ao mesmo tempo Deus fala para eles comprar. Isso é de alguma forma comprado. Amém? Você tem que entender o andamento das Sagradas Escrituras. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Parece uma coisa estranha. Como é que você vai comprar se você não tem dinheiro? E se aquilo não tem preço? Não tem preço. Não tem preço que você possa calcular a salvação. Então você tem que comprar sem dinheiro, sem preço. Você adquire como se você tivesse comprado, mas na verdade você não pode comprar. Só que Ele te dá a salvação e você recebe o direito de como se você tivesse comprado. Porque você tem direito, quando você compra uma propriedade, que você comprou aquilo. E a palavra de Deus, você não tem nenhum direito, porque ela te deu. Amém? Mas Ele fala que você comprou, querendo dizer que você tem direito como se tivesse comprado. Isso é maravilhoso. Você tem direito à salvação, você tem direito à cura. Agora, é preciso você entender que Deus, Ele gosta de te dar as coisas, mas deixar você lutar um pouco. Ele deu aquela terra dos cananeus para os israelitas no tempo ainda de Abraão. E disse: olha, a terra eu vou te dar a tua semente, uma terra. E Abraão procurava essa terra, e os filhos de Israel atravessaram o deserto, atravessaram o Mar Vermelho e entraram nessa terra. Mas a terra que já tinha sido dada, a terra que tinha sido dada por Deus para eles gratuitamente, agora eles precisavam arregaçar a manga das camisas e tomar uma coisa que já era deles. Lá dentro estavam os cananeus, e eles tinham que vencer aqueles homens e tomar a terra. Mas Deus já tinha entregado os cananeus na mão dos israelitas. Eles não venceram aquilo porque eles foram fortes. Então Deus já tinha entregado nas mãos. Estava falando hoje de manhã sobre perfeita força por perfeita fragilidade. Como Deus escolhe as coisas fracas para ali mostrar sua força, o seu poder. E Gideão estava malhando trigo, como você sabe, para esconder dos midianitas. Ele tinha que levantar guerra contra 120 mil homens. 120 mil midianitas ele tinha que enfrentar. Ele conseguiu só os 30. E chegou a Deus com esses 30 mil, melhor dizendo, 30 mil. Mas 30 mil para 120 mil não é nada. E quando Deus viu aqueles homens de Gideão, Deus disse: muito é o povo que estão contigo. Pergunta para eles quem é deles que está com medo. Ora, mas é claro que estavam com medo. Eles eram 30 mil, para eles enfrentar 120 mil homens. Então pergunta para eles quem deles está com medo e quer voltar para casa. E Gideão perguntou: quem de vocês aí está com medo? 20 mil levantou a mão. Então ele ficou só com uns 10 mil para agora enfrentar 120 mil midianitas, armados até os dentes. Mas é que Deus já tinha entregado os midianitas na mão dele. Não era preciso muita coisa. Agora ele ficou só com uns 10 mil homens. Deus disse assim: ainda tem muito. Vai no rio com esses homens, manda eles beber água.
O que beber água levando a mão na boca, separa para o lado. E o que beber água baixando a cabeça e bebendo a água como o cavalo bebe, separa para o outro lado. Na hora só 300 homens beberam água levando a mão na boca. Deus disse para ele: tu vai com esses 300. Amém? E Deus disse para Gideão: eu quero que tu vá só com esses 300, que é para Israel não se gloriar de mim, não dizer que venceu por causa que eles foram muitos. Deus queria fazer com que Israel soubesse que aquela guerra foi dada por Deus, que os midianitas foram vencidos por Deus. E Deus disse para Gideão: tu ainda duvidas? Tu acha que eu não vou te dar ele nas tuas mãos? Vai no arraial deles e escuta o que eles estão falando. Ele saiu por ali, devagar por detrás das coisas, e chegou perto de uma tenda onde tinha 2 midianitas conversando, né? E um dizia para o outro: eu tive um sonho. Contou o sonho e o outro interpretou, dizendo: é Gideão que vai entrar aqui e vai matar esses midianitas tudinho. Então ele voltou, e ali Deus tinha revelado que mesmo com 300 ele ia vencer 120 mil homens. Eles foram com uma tocha na mão, na outra mão tinha uma faca, tinha um teçado, não, na outra mão eles tinham uma trombeta. Nós só temos 2 mãos, e as 2 mãos deviam estar armadas, né? Um machado numa mão e um teçado na outra, uma espada. Mas nem arma eles levaram. A Bíblia diz que eles levaram uma tocha numa mão e uma trombeta na outra. A tocha representa aquilo que eu tenho dito: não deixe apagar o pavio que fumega. A tocha representa o Pentecoste, que não é uma denominação, mas o Pentecoste é o reavivamento dentro de cada indivíduo. E a trombeta representa a pregação da palavra. Deus venceu os midianitas com o seu poder, sem precisar que esses 300 homens sofressem nenhum arranhão, porque Deus usa a sua força na debilidade. Na fraqueza Ele usa a sua força. Paulo, diz o irmão Branco, era um homem que tinha muita força no sentido de conhecimento, conhecido pelos fariseus, aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas de repente ele deixou aquilo de lado. Ele disse que tinha uma fraqueza nele, e ele pediu para Deus tirar aquela fraqueza. Deus disse: a minha graça te basta. Fica com isso, fica com esse espinho na carne. Porque se Paulo não tivesse aquele espinho na carne, ele ia se gloriar. Mas agora ele tinha um cabresto que Deus colocou nele, que ele não podia se gloriar de nada. Ele não podia dizer: eu sou um dos mais excelentes dos apóstolos. Porque se ele dissesse isso, Pedro, Tiago e João iam olhar para ele e dizer assim: quem tu pensa que tu é? Tu é um assassino, tu matou o irmão de Estevão. Isso faz com que a pessoa baixe a cabeça e dê uma pensada. Amém? Todos eles tinham uma fraqueza, e Deus usou dessa fraqueza ali a sua força, para que as pessoas não se gloriassem, não dissessem: eu fiz isso com a minha força. Amém? Até almas, não existe nenhuma alma que você tenha ganhado para Deus. Jesus disse que as almas que vêm são o que o Pai traz, não é que você consegue. Mas Jesus disse que aquele que o Pai me der virá a mim. E em Atos capítulo 2 nós encontramos que Deus acrescentava à igreja todo aquele que havia de se salvar. Não eram os apóstolos que ganhavam ninguém, não era Pedro que ganhou ninguém, era o Espírito Santo quem trazia. Quem ganhou você foi o Espírito Santo.
E ninguém mais pode ganhar. Não existe nenhum evangelista grande no mundo. Billy Graham, um homem normal. Se ele ganhou alguém para Cristo, não foi ele, foi o Espírito Santo. Amém? Muito bem. Mas veja bem, é assim Deus tem usado. Nós encontramos a Bíblia falando isso, né? E agora nós encontramos que nesta fraqueza, se nós tão somente puder reconhecer a nossa fraqueza, dizer: Senhor, eu não posso, eu sou fraco, agora usa-me. Amém? Reforça esse meu elo fraco, reforça essa minha fraqueza. Eu não posso caminhar sem ti. Então é o que pode acontecer. Como o Brana conta a história aqui do que eu vou contar nessa noite. Olha só, falando desse versículo que nós lemos, desse capítulo: porque gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Eu gostaria de lhes falar, o irmão Brana diz, na mensagem Sem Dinheiro e Sem Preço, parágrafo 28, por alguns momentos no assunto sem dinheiro e sem preço. Há muitas coisas divertidas em nossos dias hoje. Há muito que seduzir as pessoas, os que chamamos de prazer, e são para todas as pessoas, a todas as idades. Atrações na cidade, para jovens, para idosos, circos, parques, praças movimentadas, cinema, festas, praias, todo tipo de atração nós temos hoje, para que possa entreter as pessoas, para que elas possam se ocuparem em alguma coisa, para que o estresse delas se vá. Não é verdade? E o estresse continua a aumentar. Nós conhecemos Robin Williams, né? Michael Gates, dinheiro à vontade. No entanto, são pessoas que colocaram uma corda na porta ali na sua casa e colocaram no pescoço, penduraram-se e morreram, porque o dinheiro que eles tinham não pôde matar essa sede que a humanidade tem. A humanidade tem uma sede, e foi Deus que colocou essa sede, mas Ele espera você vir procurar saciar essa sede nele. E as pessoas procuram lá fora, procuram na bebedeira, procuram no dominó, procuram no baralho, procuram na festa, e assim por diante, e gastam o seu dinheiro, enquanto que as coisas de Deus passam despercebidas. O Brana diz: há as atrações para os jovens, e as igrejas entram no mesmo ritmo, porque se a igreja católica, se o mundo criou o carnaval, os evangélicos católicos criaram o carnaval Jesus. Aí vem as quadrilhas, também vem as quadrilhas evangélicas. E aí é um mundo paralelo. O cristianismo de hoje tenta seguir uma coisa parecida com o mundo, porque os próprios evangélicos também estão com sede, estão sentindo um vazio de alguma coisa. Os evangélicos querem diversão, os católicos querem diversão. Não é só o mundano que quer. E é, portanto, uma igreja como essa aqui, a pessoa que está na carne, ela chega numa congregação dessa e não consegue congregar muito tempo, porque não tem o que ela procura. Ela quer diversão, ela quer distrair. E o que nós oferecemos? Somente a palavra, somente a palavra, que é o que alimenta a alma, porque é isso que é. Esse vazio é lá na alma, esse vazio não é no corpo. As pessoas pensam que isso é natural, isso não é espiritual. A moça ali, minha cunhada, estava sentindo isso, foi com o seu Toninho Macena, finado Toninho Macena. Ele olhou para ela e disse: o problema é espiritual.
Está vendo? O homem era vidente. Ah, eu quero um remédio porque eu levanto de noite, eu ando na casa, não consigo dormir, tenho ansiedade, uma coisa, estou à beira da depressão. Ele disse: o seu remédio é espiritual. Você está vendo? E se o remédio de uma pessoa é espiritual, o remédio do mundo todo é espiritual. Esse negócio de bullying, isso não tinha. Inventaram agora, deram um nome para isso, né? Mas tudo isso é espiritual. A pessoa começa a achar que estão falando mal dela, às vezes nem está também. Vocês sabiam disso? Tem gente que bota na cabeça que estão falando mal de mim. Estão falando mal de mim. Tem pastor da mensagem que os irmãos estão lá fora depois do culto, ele manda o diácono ir ver se os irmãos estão falando mal da pregação dele. Você entende? Não pode ver duas pessoas conversando, devem estar falando mal de mim. Isso é espiritual. Toda pessoa acha que é mal, não pensa nada bom, ele só pensa mal. E o mundo todo está nessa situação. Por isso ninguém confia mais em ninguém, ninguém ama mais ninguém, porque todo mundo vive desconfiar. O presidente desconfia dos deputados, os deputados desconfiam do presidente, a igreja desconfia do pastor, o pastor desconfia da igreja. Eu conheço um pastor da mensagem que diz: eu não me mato por crente. Diz isso para mim, porque ele queria que eu fosse mais ele para a Cachoeira do Piriá, lá, passar um dia lá, ele, a esposa e a mãe dele iam. Disse: não não vou que tem culto. Ele diz: rapaz, não te mata por igreja não, que igreja, na hora que aparecer o pastor, eles vão te largar, eles não vão nem aí para ti. Você entende? Porque a pessoa acha isso da igreja, ele pensa isso da igreja, mas não é isso. Tem igreja que ama o seu pastor, ou vice-versa. E pastor que ama a sua igreja. Os dedos da mão não são iguais, nós somos diferentes. Às vezes você pode pensar assim: esse Robson não gosta de fulano, e gosta. Eu aqui mesmo, eu olho, não tem ninguém aqui que eu tenho raiva. Ninguém, absolutamente ninguém. Graças a Deus. Se tiver alguém aí que tem raiva de mim, mas eu não tenho raiva de ninguém. Amém? Amém. Simplesmente as pessoas colocam na mente, porque isso é o fim do mundo que estamos vivendo. E vem a depressão, vem lá, acontece da pessoa começar a ficar deprimido, e até bota uma corda ali no pescoço e se mata. Esse negócio aí, desse que está acontecendo, essa falta de gasolina, se assiste aos noticiários, porque se não resolver de hoje para amanhã, terça-feira, o caos vai aumentar, e você entra até no pânico. Se você não tiver Deus, confiar em Deus, como eu vi hoje à tarde aqui no YouTube, um especialista dizendo: se terça-feira não entrar no acordo, vai começar a faltar gás nos hospitais, e os pacientes vão começar a morrer, esses que estão lá entubados vão começar a morrer tudinho. De terça-feira para frente. Quem tem parente nessa situação, como é que não fica? Você entende? E se continuar para quarta-feira, vai faltar energia no país todo. Mas, irmãos, uma coisa é certa: nós temos um Deus. Se nós não pudermos confiar nesse Deus, nós não podemos confiar em nada mais. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele fará. Não vai faltar energia. Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, também não tinha energia aí. Como é que Martinho Lutero pregou o Evangelho? A igreja, os cultos de Martinho Lutero eram na lamparina. Amém? Amém. Vai faltar água? Não, vai nada. Tem rio por aí, olha o Churucuí cheio d'água. Amém? Peixe não vai faltar aqui em Bragança. Amém? Olha, irmão, eu sobrevivo por muito tempo com peixe assado e mandioca cozida. Eu sobrevivo, porque a farinha pode faltar também, mas mandioca cozida, né? Sobrevive tranquilo. Mas veja bem,
Esse caos que nós estamos vivendo, irmãos, são cumprimentos escriturísticos. A Bíblia diz que o mundo ia chegar nesse desespero total. O Romano diz: antes do arrebatamento, o mundo vai chegar a um estado de loucura total. Loucura total. Preste bem atenção nisso. E é isso que está acontecendo. Agora veja bem: por que gastarem o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Como Abraão diz, as atrações para os jovens, as danças modernas e as festas. O Abraão fala de rock and roll, que isso aí é no tempo dele, hoje não é mais, hoje é tecnobrega, né? E músicas que eles têm que acompanhar isso, tudo é sedutor. E a igreja vai e pega o ritmo e faz hino no estilo de tecnobrega, porque senão os jovens não vão gostar do culto. Para segurar os jovens, tem que trazer atração para dentro da igreja. Mas o jovem que foi eleito e predestinado vai ficar em Cristo. O que não foi eleito, como diz o ditado, nós não estamos nem aí. Porque Deus também não está nem aí para o não eleito. Deus está preocupado com os seus eleitos. Olha, ele chegou no tanque de Betesda, tinha um monte de coxo aleijado, ele saiu passando por cima de todo mundo e foi curar só aquele que ele veio para curar. Amém? E a Bíblia diz isso. Havia muitas viúvas no tempo de Elias, mas ele foi só na casa da viúva de Sarepta. E as outras viúvas, o país deles estavam passando por uma coisa parecida com a que estamos passando agora. Você acha que não havia outras viúvas na mesma situação daquela? Ele não foi, não. Ela foi predestinada para receber a palavra. Ela foi predestinada para receber o profeta. Talvez outra viúva não receberia a palavra como aquela recebeu. Aquela foi humilde. Ele disse assim: olha, não tem mais nada aí, não. Não tem mais gasolina na tua moto, só tem meio litro, que é para mim ir no culto de Augusto Correia amanhã. Ela recebe. Agora que eu me lembrei, não disse, me preocupei agora, outra vez no culto de Augusto Correia. Não tem gasolina. Mas veja bem, na situação que ela estava, o profeta disse: então faz primeiro para mim. Já que não tem, faz primeiro para a palavra. Já que não tem, já que o país está na situação, já que não pode trabalhar, já que não tem emprego, então vamos o culto adorar a Deus. Amém? Vamos fazer primeiro para o Senhor. Vamos cuidar da nossa vida espiritual primeiro. Depois nós vemos essa situação aí. Bom, e a música que eles têm, que acompanha isso, e tudo é sedutor para a diversão. Não me importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada e como foi ensinada a fazer o correto. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a música de rock and roll apanhará sua atenção logo que ela ouvir, porque nela há nascido nela por natureza um espírito carnal. Toda criança vai aceitar o brinco se você colocar a mãe. Toda criança vai aceitar ser homossexual se o governo ensinar isso. Claro que vai. Bom, tem que deixar ensinar as crianças desde pequena. Então, se você ensinar os seus filhos: olha, filho, você tem que ser, quando você crescer, você tem que casar com um homem, viu? Outro homem. Ela vai aprender isso, porque ela aprende o que você ensina, gente. Não é verdade? Ela vai aprender aquilo, porque ela já nasce na carne. E para ela ser de Deus, ela precisa nascer de novo. Então, o que você faz? O meu brandista, é o poder do diabo, e o poder do diabo é tão grande hoje, que apanha mesmo o espírito daquele pequeno. Se você veste só calça comprida na sua filha, ela vai crescer
calça comprida, mas a mamãe dá mensagem, o papai dá mensagem, mas sempre me vestiram assim. Mas se você começa a vestir saia nela, vestido nela, desde pequena ela vai crescer assim. Amém? Mães dá mensagem, a filha nasce, bota brinco na frente. Não. Se depois que ela crescer ela não quiser mais usar, ela quiser usar e você não puder mais segurar, tudo bem. Mas enquanto você está dando conta de dominar, você não quer dominar por quê? Por que não quer fazer algo para Deus? E fazer algo para Deus. E o que é esse algo que você tem que fazer para Deus? Deus disse assim: eu ensino o teu filho a me seguir. Ensina a tua filha a me seguir. É isso que Deus quer. Para quando ele crescer, que tu já não tiver mais forças, mas ele já vai me seguir por espontânea vontade, porque ele aprendeu de ti. É isso que a igreja católica faz. Ela ensina, quando o seu filho nasce, ela vai logo lá e batiza lá, e ela faz logo a crisma, a primeira comunhão, que é para a pessoa crescer já católica. E que tal você fazer isso com o seu filho, para ele já nascer, crescer cristão? Não católico, mas cristão, né? A coisa é lá da raiz. Se lá na raiz você fizer certo, ele cresce certo. Mas se começar torto lá e você não fizer tudo para colocar essa árvore certa, ela vai crescer errado. E quanto mais aquilo fará, desmontando com os velhos. Então aquele que tem rejeitado o novo nascimento, porque a menos que sua vida seja mudada e você se converteu e nasceu novamente no reino de Deus, sua natureza permanecerá sendo das coisas do mundo. Não importa quão religioso você seja, a menos que aquilo seja mudado em você, você poderia adorar e ser religioso, mas aquilo continuaria tendo um poder de aproximação de você, por causa do velho homem do pecado, e seus desejos não estão mortos em você ainda. Mas deixe Cristo tomar o trono em seu coração, estas coisas não te incomodarão. Aquilo é muito mais, diz o Romano, aquilo é muito mais. Eu não posso citar o nome do homem, vamos ver essa história, porque não consigo lembrar de seu nome agora, mas muitos de vocês se lembram dele. Eles dizem que havia uma ilha onde os homens faziam uma emboscada e as mulheres ficavam cantando, e sua música era tão atormentadora que quando os marinheiros passavam em seus navios, eles chegavam e então os soldados na emboscada apanhavam os marinheiros fora de proteção e os matavam. E um determinado grande homem queria passar, e ele pediu aos seus marinheiros que o amarrasse no poste do mastro e que colocasse algo em sua boca para que ele não pudesse gritar. Ele colocou tampões nos ouvidos dos seus marinheiros para que então eles não ouvissem e velejassem não ouvindo aquilo, porque ele era tentado pela música, pela diversão que tinha naquele lugar, que ele gritava aos marinheiros: encosta. E os marinheiros tinham que obedecer sua ordem, ele era o chefe. E quando encostavam, eles eram atacados por piratas, e eram mortos. Ele disse: me amarrem, coloca um tampão na minha boca, e eu vou colocar tampão nos ouvidos de vocês, que ainda que eu grite para vocês encostarem, vocês não vão obedecer. E ele fez isso. Amém? E as mulheres vieram dançando e gritando e cantando, e isso era tão magnífico que ele chegou a esfolar a pele de seu pulso, gritando: encostem, encostem. E ele ainda gritava: encostem. Vejam, gritando para os seus marinheiros, mas eles não podiam ouvi-lo. Eles tinham tampões em seus ouvidos, e então eles velejaram a um determinado lugar, passaram daquilo, foram embora.
até onde chegaram e tiraram a máscara dele, ou melhor dizendo, os tampões de seus ouvidos e de sua boca, e ele tirou os tampões dos ouvidos dos seus marinheiros, e ali, quando andavam pelas ruas daquele lugar, ouviam um músico uma música que era tão superior àquilo lá embaixo, que quando ele passou outra vez, eles disseram: ó grande pirata, devemos nós te amarrar no poste outra vez? E ele disse: não, simplesmente me deixe livre, eu ouvi algo muito maior. Agora eles chegaram num lugar que o que ele ouviu era tão magnífico, que aquilo que ele tinha ouvido lá atrás na viagem não chamava mais a sua atenção. Esse mundo é magnífico, irmão, vamos ser sinceros, é bom demais, é prazeroso, mas quando nós entrarmos nas mansões celestiais e ver o quão superior aquilo é, quão atrativo é os céus, você vai ver que essa atração que está aí não é nada. Amém? Amém. Então ele diz aqui, ó, ele disse: não, simplesmente me deixe livre, eu ouvi algo muito maior. O que te atrai para aquela congregação que não tem passeio, que não tem festa? O que te atrai para aquele lugar? Eu tenho ouvido algo maior que isso. Quando você encontrar algo maior, o pastor Moura dizia aqui neste culto: não tente tomar o osso da boca de um cachorro. Ofereça uma carne maciça, que ele deixa o osso e vem para cá. Essa mensagem é algo maior. Amém? A palavra de Deus é algo maior do que isso. Oh, mas é tão bom essas igrejas com palestras bonitas, que nos levantam a autoestima. Ou um pastor brincalhão, que conta piada no púlpito e faz todo mundo rir. Um pastor humorista, como agora estão surgindo pastores humoristas. O povo quer isso, porque o povo não encontraram algo maior. Mas se eles tão somente encontrassem a Cristo, esse novo nascimento, eles iam ver que há algo maior que essas palestras de autoestima, que esses cultos de piadas engraçadas. Existe algo maior. Eu vi esses dias um homem falando, historiador, sobre a veracidade dos escritos da Bíblia. Perguntaram para ele: como você, como historiador, pode afirmar que a Bíblia, esse Novo Testamento, é verdadeiramente confiável? Será que os apóstolos foram sinceros no que escreveram? Será que Paulo foi sincero? Será que ele está mentindo aí? O historiador disse assim: eu creio que é verdade, porque eles não ganharam nada com isso. Paulo não ganhou nada escrevendo a Bíblia. Ao contrário, ele ganhou com um machado no pescoço. Você acha que uma pessoa ia querer morrer por causa disso? Né? Eles não ganharam nada com isso. Ao contrário, Paulo teria ganhado mais se ele tivesse continuado como fariseu. Ele teria conseguido talvez uma congregação para ele dirigir, um cargo no meio dos fariseus. Mas ele deixou tudo, abandonou tudo, porque encontrou algo maior. E Jesus disse isso: o reino do céu é semelhante a alguém que acha um tesouro, e as pessoas não conseguem compreender ele, e só ele sabe o que ele tem achado. Só os discípulos sabiam o que tinham achado Jesus. O que esse povo acha daquele homem? Ele não tem nem casa para morar. O que Abraão achou? Deixou a terra do pai, deixou Ur dos Caldeus para sair para Rio. Ele viu algo muito grande naquelas visões. Ele viu algo muito maior do que as atrações de Ur dos Caldeus. O que o William Branham viu para deixar a igreja batista quando ele era um missionário
e seguir pregando essa mensagem, ele viu algo muito maior do que aquele velho frio e formal evangelho batista. O que Martinho Lutero viu, para arriscar ser queimado vivo numa fogueira, que o catolicismo estava fazendo isso naquele tempo, queimava as pessoas que se levantavam contra ela, mas ele arriscou sua vida, em busca de quê? Para não ganhar nada apenas porque ele viu algo maior do que o catolicismo. Você tem visto algo maior, sempre existe algo maior. É uma canção que diz: maior que o grão de areia existe a pedra, maior que a pedra existe a rocha, maior que a rocha existe o monte, maior que os montes existe a montanha, maior que a montanha existe a cordilheira, mas maior que Deus não tem ninguém. Não tem ninguém maior que os protestantes, é os católicos. Maior que os católicos, é os muçulmanos. Mas maior que esta revelação não tem ninguém. Você descobriu algo maior e não perde tempo buscando algo menor depois de ter algo maior. Mas esse maior é em simplicidade. Aquele Jesus era maior que tudo que os apóstolos puderam ver. O que eles viram nesse homem? Que Paulo viu nesse homem, que deixou seus estudos. Ele mesmo disse: aquilo que eu aprendi não valeu nada, comecei do zero, agora morrer para mim é Cristo. Amém? Morrer é lucro e o viver é Cristo. Descobriu algo maior. Aquele Policarpo que foi colocado dentro da fogueira encontrou algo maior do que aquilo que estavam lhe oferecendo. Policarpo, eu te digo, nega essa tua fé, que tu não vai morrer, eu te respeito. Ele tinha encontrado algo maior, ele preferiu ser queimado na fogueira. O que aqueles cristãos viram? Que preferiram ser estraçalhados por tigres nas arenas do Coliseu Romano, que está lá até hoje as suas ruínas para provar. O que a irmã Blandina viu? Para ser lançada por um touro, enrolada no carpete. O que os parentes dela viram de tão grande, que preferiram ser sentados numa cadeira de ferro que eles colocavam dentro do fogo a ponto de ficar vermelho com o braço, e sentavam eles ali enquanto subia a fumaça cozinhando suas carnes, mas não negavam essa palavra porque tinham encontrado algo maior. Não venderam seu direito de primogenitura, ficaram com o que é maior. Para que vou procurar a Igreja Universal depois de eu ter uma palavra que diz: vinde sem dinheiro e sem preço? Para que eu vou gastar o meu dinheiro naquilo que não é pão? Quando existe uma mensagem que te chama sem dinheiro e sem preço. Amém? Olha, ele tinha encontrado algo maior. Ele disse: não preciso mais me amarrar, eu simplesmente deixo livre. Eu ouvi algo muito maior, até o ponto que essas coisas nunca mais me incomodarão. Esta é a maneira que é para o cristão nascido de novo. Ele encontrou algo bem maior do que o rock and roll. Vamos mudar isso aqui para tecnobrega, isso não existe mais. Rock and roll é rochas rolantes em inglês, é um estilo de música. E as diversões deste mundo, eles são entretidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está te dando o que você procura. Eu quero entretenimento, né? É isso que eu falo. Eu quero diversão. Ué, o Espírito Santo está te dando diversão? Você está se divertindo nessa noite? Não há necessidade de ir para a praça hoje à noite, domingo à noite.
não há necessidade, tem um lugar maior que a praça. Amém? Um lugar na presença de Deus. Você não foi para o circo hoje à noite? Você não foi para o parque hoje à noite? Não, tem um lugar maior que o circo, maior que o parque, onde eles arrancam todo o teu dinheiro. Você vai sair daqui essa noite com o dinheiro que você tiver no bolso. Vem aí, eu te prometo, para comprar carne para sua família amanhã. E ainda tem mais, vai sair daqui animado com essa mensagem. Amém. Sua autoestima espiritual vai subir. Seu desejo por Deus vai aumentar. Nesse lugar você come a palavra sem dinheiro e sem preço. Olha, muito bem. Diversões deste mundo, eles são entretidos pelo Espírito Santo. E isso é muito maior, até o ponto em que o mundo fica morto para lá, para trás. Mas quando você vai a essas diversões baratas, que o Romano fala, é diversões sem graça, mas não barata em torno de dinheiro, certo? Baratas em sentido de não ter graça para o cristão, mas não em torno de dinheiro, porque dinheiro elas são caras. Se você tem que levar bastante dinheiro, diz Romano, um jovem que leva a sua namorada a estas festas e a estas danças e assim por diante, vai gastar mais do que seu salário mensal. E os velhos que tentam encontrar prazer indo à cervejaria para beber e esquecerem a tristeza da semana, eles vão ter que gastar bastante dinheiro. E o que ganha daquilo, o que eles ganham daquilo? Não ganham nada a não ser mágoas. Só mágoa que ele ganha. E recordem, você tem que acertar com Deus um dia. Além de gastar seu dinheiro, ainda vai acertar conta com Deus. Por isso, e o salário do pecado é a morte. Você não faz nada aqui na terra através disso. Isso é uma falsa miragem. O beber simplesmente adiciona mágoas. O pecado simplesmente colocará morte sobre morte. E o seu teste final será a separação de Deus eternamente para um lago de fogo. E você não pode ganhar nada, porém perder. Deixa o Lombrana falar. Amém? Deixa o profeta falar. Eu gosto só de ler. Então, vem Deus e faz a pergunta: por que gasta seu dinheiro nessas coisas que não satisfazem? Eu queria perguntar para o ímpio que te critica porque você não bebe, queria perguntar para ele se ele tem encontrado satisfação nessa bebedeira dele. Queria perguntar: vem cá, você bebe, eu não bebo, você bebe. Me diz, você saciou? A sua depressão foi embora com isso? Seus problemas, aí o vazio que está dentro de você foi embora com isso? Não, então eu prefiro ficar sem beber. Amém? Amém. Porque as pessoas não entendem esse vazio que está aí dentro. É Deus, é a falta de Deus. Esse caos da nossa nação é a falta de Deus. Nossos políticos estão corruptos porque Deus saiu deles. Tudo está se corrompendo porque a vida saiu. Um corpo, quando a vida sai, se corrompe. Se a vida sai do corpo, ele vai apodrecer cada vez mais. Se eles expulsaram Deus do nosso país, então um país sem Deus vai só apodrecer cada vez mais. Você espera algo mais? Não querem Deus quando diz o homem é para a mulher. Não, nós não queremos. Nós queremos homem para homem, mulher para mulher. Então Deus se afasta. Não querem Deus quando Deus diz a mulher esteja calada na igreja. Púlpito é para o pastor pregar. Eu não permito. Não queremos, mas queremos pastor. Então Deus vai se afastando. Aí Deus vai se afastando. Queremos a igualdade de gênero.
Queremos a diversidade de famílias. E Deus diz: eu não. Eu quero homem, mulher e filhos. Mas lá não quer assim. Nós quer 2 homens juntos adotando uma criança. Tá bom. Então Deus vai se afastando. E Deus é a vida. Aí a coisa vai apodrecendo cada vez mais. Se a vida sai, o corpo apodrece. Você acha que está apodrecendo? Está cada vez mais podre. Agora está só catingando. Vai chegar um ponto que vai começar a cair as carnes no chão. Então podre. O Brasil vai cair tudo no chão. Podridão total. É verdade? É, pois é. Olha só. E você não pode ganhar nada, porém perder. Então vem Deus e faz a pergunta: por que você gasta seu dinheiro nessas coisas que não satisfazem? Por que você faz isso? O que faz o homem desejar fazer isso? Eles gastam tudo que têm e tudo que podem ganhar comprando bebida, vestindo alguma mulher com quem sai juntos, ou algum tipo de prazer mundano concupiscente. Mas nos foi dito na Bíblia, e nos foi oferecido ir a Deus e comprar alegria eterna e vida eterna, sem dinheiro e sem preço. Vinde sem dinheiro e sem preço e comprai. Tira esse vazio, tira essa depressão, tira esse sofrimento. Mas ele tem tanto dinheiro no banco que ainda assim quer se matar. É falta de Deus. Não é verdade? Tem gente que não tem nenhum centavo no bolso e ainda está devendo e vive feliz, porque tem Deus. Amém? Amém? Este mundo vai cair num caos total, porque é Laodiceia sem Deus. Há muitos anos atrás eu preguei aqui: Laodiceia está em caos. Estas coisas não podem satisfazer. É o fim delas. O fim delas é morte eterna. E isso custa todo o dinheiro que você pode ajuntar para ser o manda-chuva das diversões, ou o rapaz brincalhão, ou seja o que você for, ou a garota popular, ou seja o que for. Isso te custa tudo que você pode ajuntar para fazer aquilo. Vestir a melhor roupa e fazer as coisas que o mundo faz, simplesmente para colher um cheque de condenação eterna. Deus disse então: por quê? O que você fará no dia do julgamento, quando nos for perguntado por que fizemos aquilo? Qual será a nossa resposta? Diz o homem. Por que, pastor? Tivestes medo de pregar a verdade? Por causa de dinheiro. Pastor que tem medo de pregar a verdade é por causa de dinheiro. As igrejas têm matriz que assalariam o pastor. Eles têm que pregar o que a matriz quer e não o que a palavra diz. Vendem o direito de primogenitura. E Deus há de perguntar: por que fizeste isso? Será a resposta para a moderna América, que diz ser uma nação cristã e há mais dinheiro gasto com uísque no período de um ano do que há no alimento. Porque gasta seu dinheiro com esse tipo de coisa, ainda assim o governo te enviará a penitenciária por $5 de impostos que você teria enviado para talvez alguma instituição que não foi corretamente colocada em ordem para receber impostos. Mas na medida em que você encontrar algo maior que isto, que esse caos que aí está, aí pode te soltar. Encontrei algo maior. Amém? Encontrei a palavra, encontrei o que eu estava procurando. Tudo que você procura, você termina achando. E esta mensagem é um tesouro escondido. Simplesmente, se você puder ficar de pé nesse momento agora, nós vamos fazer uma oração aqui nesse momento. E quero que cada um faça a sua oração, enquanto esse rapaz toca aqui uma canção para nós. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente bem,
quando a tristeza invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, é hora de ter um Salvador que é maior que todas essas coisas. Amém? O Salvador é maior que isto. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado o coração. O Salvador é maior que tudo. Não há Deus maior que o nosso Deus. O Salvador é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o teu desprezo ele levou. Carrega a tua cruz juntinho dele, e a força dele se torna paz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Ore nesse momento, faça sua própria oração. Ore pelo nosso país, ore por este caos. Paulo disse para você fazer isso. Paulo disse: levantai as mãos santas e orai pelos reis, pelos potentados, pelos monarcas e por todos os homens. Ore pelo nosso povo, ore pelos caminhoneiros, ore por eles que desesperadamente buscam uma solução. É caos, é como se o mundo estivesse afundando. Ore por você, ore pelo ministério, ore pelo seu irmão, ore por essa igreja. Pois a vida, quando se torna difícil, temos que saber que há algo maior, o Salvador, Jesus Cristo. Ele vive, continua vivo mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós podemos acreditar que haverá um amanhã, haverá uma luz no fim do túnel, porque Deus está vivo. Ore por você, ore por sua família, ore pelos afastados, ore por aqueles que não sentem desejo de vir aos cultos. Senhor, nós oramos, nós pedimos que estenda as tuas mãos, Pai, neste momento. É uma hora difícil que vivemos, mas, Pai celestial, dentro de nós há um reavivamento, há um Pentecoste. Nós confiamos em Deus, confiamos nas tuas promessas. Tu disseste, meu Deus, que o mundo estaria nessa situação, Pai, mas nós confiamos no Senhor. Tu é mais do que capaz, Senhor. Nós oramos neste momento por cada pessoa, meu Pai, nesses leitos de hospitais desesperados, entubados, que amanhã ou depois poderá faltar oxigênio, remédios, meu Deus, para as crianças dos hospitais, aqueles que sobrevivem ali porque tem um produto mantendo vivo e que vai faltar amanhã ou depois, se Deus não tiver misericórdia. Tem misericórdia deles, Pai, das crianças nas UTIs, dos idosos nas camas, nos leitos. Em misericórdia, meu Pai, daqueles que precisam ir aos hospitais. Deus, tem misericórdia dessa nação. Estende as tuas mãos, Pai. Sim, meu Deus, nós cremos na tua mão divina. O mundo está em caos, meu Deus. Esse caos não é só no Brasil, vendo na CNN, Pai, na BBC e assim por diante. Que o mundo está em caos pela escassez da palavra de Deus. Que temos muitos garimpeiros garimpando o cristianismo
sinceridade. A tua palavra na terra, meu Deus, tem sido rejeitada. Essa luz tem quase que completamente se apagado, mas ainda há uma luz brilhando. Essa luz brilha porque é Cristo em seu povo. Este povo clama na terra, como diz o salmista Davi: da escuridão clama a ti, Senhor, ouve o meu clamor. Deste mundo de trevas clamamos, tem misericórdia, Pai. Esse país, essa nação afundada, totalmente destruída pela corrupção, todos os centavos têm sido, e o povo é quem sofre, as pessoas, as crianças, os idosos, por causa deste governo corrupto, sem Deus. Tudo é a falta de Deus, porque se tivessem Deus no coração, não faziam tamanha maldade como tirar o pão da boca dessas crianças sofredoras. Lá na África, meu Deus, aquelas crianças comendo barro, mostrando suas costelas de fome, caindo e morrendo, caindo ao chão, meu Deus. Oh, meu Deus, daria tudo para vermos comer. Daria tudo, meu Deus, para vermos alimentados. Mas não temos condição para isso, Senhor. E aqueles que têm, meu Deus, ainda roubam mais. Maldosos, possuídos por um espírito de Satanás, para esconder 52 milhões de reais no apartamento, quando apenas com 100 mil daria para viver. Eu vivo muito bem com R$1.000 por mês. Não precisa isso, meu Deus. Essa maldade que assola a nossa nação, que assola o mundo, meu Deus. O diabo no comando dessa nação, mas Pai Celestial, o Senhor está no comando dos teus filhos, no coração dos que te temem. Ainda há trono para o Senhor na terra. Este é o coração daqueles que dizem: vem morar em mim, vem habitar em mim, vem comandar o meu ser, vem habitar na minha vida. Vem, Senhor, nos guiar. Vem guiar essas pessoas, vem acender um fogo santo em seu coração, e o desejo de nesta hora mais te buscar, mais te adorar, Senhor. Acende um pavio que fumega, Pai. Olha para aqueles que estão em casa, que não sentem vontade de vir à igreja, que possam parar com essas histórias, que possam acordar, meu Deus, e sentir ânimo e desejo de te adorar, Pai. Nós entregamos a causa nessa noite em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha. Abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão nessa noite. Espera dele com carinho. Diga: paz de Cristo Jesus, irmão. Diga: paz de Cristo no nosso coração.